Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento, né, panorama aí da semana, começando aqui pelo nosso Ibov, né, então a gente vai dar uma geral aí no mercado, vamos juntos aqui, né, começando pelo nosso Ibov, vou falar aqui do semanal novamente. Para mim, né, a gente ainda está aqui numa clara tendência de alta. O ponto é, vamos parar aqui, né, essa correção atual, nessa pernada de correção que a gente está vindo aí desde o final do ano passado, ou se a gente vai corrigir por mais um pouco, tá? Já falei, vou repetir. Caso a gente continue corrigindo, ou seja, caindo, a gente tem aqui a média de 20, que agora já está aqui bem mais perto do preço, né, 125.800, alguma coisa assim. Então, do fechamento, né, da semana, a gente está falando aqui de algo em torno de 2%, 2,5% aí de queda a fazer, e a gente vai ter depois outros pontos, né, para a gente prestar atenção. Né? Como eu já disse, a gente tem até aqui um ponto mais longe nesse momento, aqui é a região do 117 ali e 500. Tá? É um caminho a percorrer, pode ser que não chegue lá, não passe nem perto e o índice pare por aqui mesmo e retome, né, o seu movimento de alta, que aí a gente vai olhar para pelo menos aqui, né, a região do 133, 134, que já foi feito, né, o topo histórico, e depois ali o próximo endereço seria a região dos 139 mil pontos. Tá? Quando a gente vai tentar, entre aspas, né, destrinchar aqui, né, o período atual, olhando aqui o gráfico diário, eu vou deixar aqui no gráfico limpo, porque acho que isso fica mais claro, né, o que eu tenho dito, né, que apesar de todo o movimento, né, e balanço que o mercado tem feito, a gente está num período de lateralização, né, de consolidação vindo lá do final de janeiro, né, e isso não mudou. Então a gente tem visto realmente, às vezes, movimentos expressivos num curto espaço de tempo, tá? Mas que não alteram o comportamento atual, que é um comportamento de lateralidade, dentro daquele contexto que acabamos de comentar, que acabei de comentar ali do semanal, que a gente está numa tendência de alta ali de médio prazo. Tá? Então, quanto tempo mais a gente vai ficar aqui nessa lateralidade, meio corrigindo? Nós não sabemos. Né? Preste atenção aqui, ó, que lá no ano passado, depois daquela primeira pernada forte ali de março até julho, olha quanto tempo o Ibov ficou lateral caindo. Né? Ficou ali entre julho até ali o final de outubro. Então a gente está falando aqui de algo entre 2 meses e meio, mais ou menos. Né? Então pode se estender mais um tempo ainda. A gente está aqui nesse período aqui de janeiro, né, final do ano, até agora fevereiro, que está chegando no final. Então 2 meses e meio significa que a gente poderia ficar nisso daqui até março, final de março, antes de decidir a vida, seja retomar o movimento altista, seja, né, iniciar uma pernada de baixa, ou seja, fazer a reversão e o mercado começar a cair. Então fica difícil aqui se você ou eu estamos procurando aqui movimentos mais amplos. Claro, a gente está falando aqui do índice como uma referência. Fica difícil aqui de você imaginar que a gente vai ter esse movimento agora. Tá? Pode acontecer a partir da semana que vem? Pode fazer isso daqui e não seria nenhuma surpresa se isso acontecesse. Assim como também não seria nenhuma surpresa se o índice fizesse isso daqui, viesse aqui beliscar esse 124 aqui e 300, 400, alguma coisa do tipo. Se você pegar aí o fechamento da semana, a gente está falando aqui de 4,5%. Parece muita coisa, né? Poxa, eu estou comprado, mal comprado, comprei no topo, eu não quero saber de queda de 1%, 0,5% de nada. Mas esse 4% aqui, se fizesse, também não mudaria nada. Né? Então, assim, tem que ter paciência, que é o que eu tenho dito, né, no Telegram, aí, nos grupos, ou com quem conversa comigo. Tem que ter paciência. Lógico, isso aqui é o índice, é uma referência. Né? Tem papéis aí fazendo ótimos movimentos, para cima, para baixo, e a gente vai tentando identificar cada um deles. Mas o índice é a referência e a gente comenta ele aqui para ter esse sentimento aí usando o índice, né? Os juros, né? Os DIs, né? O que eu tenho comentado nas últimas semanas, né? Que a gente vem aqui se arrumando para subir. Né? Quer dizer que os juros vão sair voando, voltar lá para 11,5 aqui, por exemplo, que era onde estavam lá em outubro? Não, não sei, pode ser, mas não é o que está não é o que tá aparecendo, não é essa a expectativa. Né? Mas sim de que a gente vai continuar no movimento aqui, ó, de subida. Né? Aqui, por exemplo, o 27, aqui esse 10 e 2, fazer esse movimento aqui do Fibonacci, o 61, 111, talvez aqui até um 10,5, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, esse é o sentimento, né? Esse é o viés para o momento. Pode voltar a cair? Pode, com certeza, mas não é o que está me parecendo. Aqui o 33, que seria aí a chamada ponta longa, né? A mesma coisa, olha só. A gente vem aqui trabalhando, né? Se você me disser daqui de dezembro até agora, o que aconteceu aqui? Subiu, né? Não caiu, né? Subiu linha reta? Não. Subiu forte? Também não. Mas subiu, né? E eu acredito que esse movimento aqui
vai permanecer pelos próximos dias ainda e semanas. Pode mudar a partir da próxima semana, mas no fechamento da semana a minha expectativa é essa aí. Aí vamos dar aquela comentada no dólar, né? Também que chamou atenção aí no final dessa última semana, né? 2 dias aí de alta, né? Uma alta expressiva, né? Saiu aqui de 4,93, veio para perto dos R$ 5, tá? O que eu também tenho dito, né? Que aparentemente esse dólar vai dando sinais de que ele pode fazer esse movimento aqui, continuar, né, em direção a essa faixa aqui dos 5 e 6, tá bom? Então a gente ainda teria aqui mais uns 60 pontos, mais ou menos, para fazer, tá? Vai ser um movimento rápido, se é que vai chegar lá, não sei, né? Mas com base aqui na sexta-feira e na quinta-feira, a coisa deu uma animada aqui, por qualquer razão que seja. A gente fica às vezes, né, discutindo por aí o que pode ter puxado o dólar, ou coisas do tipo, movimento externo, é crise, é não sei o que, a gente não tem como saber, né? O ponto aqui é direção, e aparentemente aqui a gente está numa direção clara e ela é para cima. Preste atenção aqui, ó, que está muito parecido com os DIs. Não tem um estresse aqui, um deslocamento forte rápido, né? Mas a direção aqui está muito clara, é para cima. Até quando vai permanecer assim, eu não sei, mas pelo menos por enquanto, essa é a direção que eu estou enxergando aí para os próximos dias e semanas, tá? Entrando aí para a semana que vem. Agora vamos aqui aos índices setoriais, né? Começando pelo consumo, mantém o viés baixista aqui, mesmo que a gente tenha visto esse repique aqui na última semana. Inclusive aqui é um ponto onde permite você pensar em venda, acreditando na continuidade do movimento baixista, tá? O IEX, né, o setor elétrico, consolidado, né? Muito parecido com o Ibovespa, né? O índice amplo, então desde o final de janeiro consolidado. Pode mudar aqui a partir da semana que vem? Pode romper para cima, pode romper para baixo, então nada aqui a fazer, ficaria neutro aqui para determinar um viés, que é o que eu fico tentando fazer aqui nesse vídeo, tá? O IFNC, né? O outro que também não tá um cenário meio difícil, né? Mas você percebe que aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui a gente tem um topo, beleza? Temos um outro topo, né, ou seja, um topo de mesma altura, então isso por si só nos permite pensar que pode ser um topo duplo, né, uma falha de topo. Tá? A gente também tem aqui, ó, fundos mais baixos, e agora, né, um topo mais baixo aqui do que o anterior. Então assim, malha aí, né, forçando um pouquinho aqui, não dá para descartar que a gente veja o setor bancário e a FNC fazendo isso daqui. Tá? Não seria para mim, pela formação aqui de preço, não seria nada de se espantar. Tá? O IFNC, bancos, tem sido o setor mais forte. Volta lá no gráfico do ano passado, tá? Até agora, ali de abril, março, né? Até agora, que você vai ver que na subida, no pullback, na subida de novo no fim do ano, tem andado em linha com o Ibovespa, né? O índice amplo. Então, o que a gente pode concluir disso? Que os bancos, né, o setor e a FNC tem sido aí como que a locomotiva do mercado do índice, junto, obviamente, com o Petrobras principalmente, tá? E aí a gente vai ficar de olho nisso, né? Isso aqui pode ser uma dica pra gente, né? Um índice setorial, um setor, né, aí de relevância, né, em relação aos demais, sinalizando aqui que pode ser que a gente tenha um movimento baixista. Então, acho que deu para entender aí qual é o raciocínio. Se ficou com alguma dúvida, você me pergunta. O IMAT, né, que é o setor de materiais, Vale, Suzano, etc., segue aqui, na minha opinião, o viés neutro, tá? O IFNC, só para concluir, ficou com viés baixista, tá bom? O IMAT aqui eu mantenho um viés neutro, né? Pode ser que esteja se arrumando aqui para subir? Pode, né? Pode ser, né? E aí fazer esse movimento aqui. Mas sendo uma consolidação, né? O que a gente tem observado nas últimas semanas, a gente está aqui no topo dessa consolidação, deixando um candle de topo nessa sexta-feira, não descarto que volte aqui para o fundo dessa consolidação, ou seja, faça um movimento de queda aqui. Mas eu ficaria neutro nesse momento, tá bom? Se fosse obrigado, venderia ali naquele topinho, tá? O IMOB está muito parecido com o consumo, né? Repique, mas que não altera aqui o viés baixista, né? Aqui é um ponto para você pensar em que aqui? Em venda, tá? Em venda, acreditando na continuidade desse movimento de queda em direção a próximos números aí mais abaixo, tá bom? O small, o índice das small caps, mesmíssima coisa, mantém o viés baixista aqui, mesmo com esse repique tendo acontecido nessa última semana. Aqui para mim é ponto de venda. Qual é a expectativa aqui? Se a tendência é de baixa, eu espero que o último fundo ele seja perdido, tá bom? E aí a gente vai em busca aqui desse objetivo que parece longe até que ele chega, beleza? Então viés baixista aqui também para as smalls, tá?
Agora vamos dar uma comentada, né, nos ativos lá de fora, né, começando pelo S&P, né. A tendência é de alta, né. Então a gente tinha aqui, né, no final da semana passada, essa possibilidade disso aqui virar uma falha de topo e abrir espaço aqui para uma correção, que se acontecesse, teria aqui, acho que na ocasião ali uns 3%. Deixa eu pegar aqui só para a gente conferir, mais ou menos, uns 3% seria para fazer de queda. Como você está vendo aqui, né, foi totalmente refutado, né, até momentaneamente chegou a vir favorável a essa ideia, mas parou aqui na média novamente e foi lá fazer uma nova máxima com gap, etc. Tá? Ah, mas foi por causa do balanço da Nvidia? Não sei, cara. Eu sei que a tendência permanece. Então, se você perceber que nesse ano de 2024, olha quantos pontos de compra aqui nós tivemos, ou seja, quantos pullbacks, né, que ofereceram oportunidade de compra. Então, são pelo menos 5 e todos funcionaram. Tá? E é isso, né? Tendência de alta segue firme e forte lá no mercado, por enquanto, sem qualquer sinal aí de que isso vai mudar, tá bom? Os juros, né? O 10 anos, né? Mantém aqui, tal qual os nossos DIs, o viés altista. Tá? Quer dizer que vai subir linha reta? Eu não posso nem dizer sequer que vai subir, né? Mas eu mantenho esse viés. Então, mesmo que a gente tenha aqui uma queda, eu acredito que seja para continuar subindo em direção aqui esse 4,7, essa faixa aqui. Tá? Vai ter o 4,5 ali, um número importante, tal, no meio do caminho, mas é isso que eu estou pensando. É óbvio, né? Se esse juro começar a cair aqui, perder os 4, alguma coisa do tipo, que está aqui nessa faixa, obviamente a gente vai ter que atualizar aí o nosso viés, tá bom? O petróleo, né? O petróleo, esse aqui é o Brent, né? Aí referência, Petrobras, etc. Total. O que a gente está vendo aqui, né? O petróleo lateralizando aí 2 semanas praticamente. Essa faixa aqui estreita, né? Esse range estreito, tá bom? Tenho dito que acima dos 84, provavelmente a gente vem aqui beliscar o 90, algo perto disso, tá? E talvez mais. Por outro lado, perder aqui os 80, muito provavelmente a gente volta aqui para essa faixa que serviu de suporte por um bom tempo, 75, 76, e eventualmente aqui, ó, esse 72 aqui, 71 e alguma coisa. Então, cenário aqui sem muita convicção, né, de movimento, de que vai acontecer algum grande movimento de deslocamento mais significativo, tá? Diferente do minério, né? Então, comentei várias e várias vezes, né, que eu tinha expectativa de que isso aqui acontecesse, uma nova pernada de baixa. Eu sabia que esse 125 aqui, ó, ele poderia continuar sendo um suporte, como foi aqui em 2 ocasiões, e parar, né, impedir, por assim dizer, essa queda. Não foi isso que aconteceu, né, veio aí a queda, o range de alvo é esse aqui mesmo, né, 120 com 116, chegou lá. O que eu espero aqui, que eu já falei aí nos últimos dias, né, dessa semana aí que a gente encerra hoje, tá? Que a gente tem aqui, ó, talvez, ou vai seguir direto e reto, né, o que seria aí um negócio que chamaria muita atenção, ou um repique, tá? E o repique para essas faixas aqui, né? 124, 128, por ali. E essa faixa de preço aí, ainda pensando que, feito o repique, teremos uma nova pernada de queda, de baixo, tá bom? E aí, nesse caso, 116 poderia ser só um pit stop, porque o alvo mesmo vai ser lá 107, 105, alguma coisa do tipo. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o panorama aí, fechamento, né? Panorama da semana. Dá uma comentada aí nos ativos, né, que eu considero referência, né? Os índices setoriais, né? E é isso que a gente quer tentar ver para tentar tirar aí um sentimento de expectativa aí para a próxima semana. É óbvio, né, que o mercado é dinâmico, as coisas mudam e se mudar a gente tem que mudar também, né, o nosso viés, o nosso sentimento. Tem posições abertas? Respeitar o planejamento, cada um com o seu, né? O ponto de stop, ponto de entrada, ponto de saída no gain, né? Se faz parcial e coisas desse tipo, beleza? E aí fica o recado, né? Se você está assistindo esse vídeo e você não é um aluno meu, você não é um assinante do meu canal do Telegram, onde eu compartilho esse vídeo e alguns outros conteúdos durante a semana e no fim de semana, fica um vídeo. Tem interesse aí em ser um assinante, em se tornar um aluno, aprender um pouco aí de gráfico, de como encontrar boas oportunidades no mercado, seja aí você que gosta do swing trade, quem está no day trade, etc. O meu curso, seja gravado ou a mentoria, ele não é voltado para day trade ou para swing trade. O objetivo do curso, do conteúdo, é ensinar você a analisar o ativo que você quer operar, né? Seja independente do horizonte de prazo, mas que você seja capaz de analisar o ativo que você quer operar, de modo que você consiga ali encontrar os pontos, né, ou regiões, né, ou oportunidades de trade para você. E aí é óbvio, vai ser uma questão de você calibrar aí a sua expectativa, né, de movimento. Uma coisa é a gente está operando no day trade, né, gráfico de 5 minutos, 15 minutos, outra coisa é você operar o gráfico diário. Né, a expectativa de movimento é diferente, assim como também o risco, a subida ali inicialmente também é diferente. Mas
de todo jeito, o objetivo do curso é esse. Então, se você está perdido ainda, está precisando desse tipo de orientação, de ajuda, conta comigo, me chama aí no inbox, se você está aí no Twitter, me acompanha pelo WhatsApp, ou me manda um e-mail, como está descrito aí, que a gente troca uma ideia, sem compromisso, ver o que, que você precisa, se de repente realmente eu posso te ajudar, o conteúdo que eu tenho aí pode te ajudar, e aí a gente vai andar junto aí, quem sabe, e evoluir junto, e eu vou te acompanhando aí para que você consiga chegar nos resultados que você deseja. Beleza? Um ótimo fim de semana, espero que você tenha tido uma ótima semana. Precisando de alguma coisa, conte comigo. Um grande abraço.